Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso canal, onde a Palavra de Deus, então, quer ser alimento para a nossa caminhada de fé. E que bom poder contar com a sua presença amiga e fraterna através desse vídeo. E vamos, então, nos alimentar dessa palavra proposta para esse sábado, nesse dia 26 de agosto de 2017, em que nós somos convidados, então, em comunhão com toda a igreja, a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, que vai nos narrar o seguinte: naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que ele vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos fazeis chamar de rabi, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guia, pois um só é um vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então nesse sábado, dia 26, dentro aí dessa 20ª semana do Tempo Comum, nesse mês de agosto, mês das vocações. E o Senhor, então, que chama cada um de nós a sermos, então, seus discípulos, anunciadores da Boa Nova do Reino de Deus, somos, então, convidados a nos alimentar dessa palavra que quer nos ajudar. Qual deve ser a nossa postura diante desse chamado do Senhor para cada um de nós? Qual a nossa postura enquanto discípulos do Senhor? E assim, então, Jesus chama a atenção para a atitude dos escribas e fariseus. Por quê? Eles, então, e Jesus atesta, diz, olha, eles assumiram o lugar de Moisés e ensinam. Ouvi tudo aquilo que disseis. Agora, não reproduzais suas ações. Por quê? Eles, então, falam, colocam fardo pesado nas costas dos outros, mas não movem nem sequer uma palha, ou seja, não movem um dedo. E assim, então, nos dias de hoje, ainda encontramos pessoas que agem dessa forma. Pessoas que têm discursos belíssimos, aquelas pregações, homilias maravilhosas. Mas, ao podermos, então, olhar o discurso, é bonito, mas a prática é outra. É totalmente contraditória. E é isso que chama a atenção Jesus. E olha, queridos amados irmãos, nesses tempos em que nós estamos vivendo, nós podemos então perceber que o testemunho ele vai convencer muitas vezes mais as pessoas do que belos discursos que nós então proferirmos. Então é isso que chama Jesus a atenção para nós. É preciso não somente pregar a palavra, mas é preciso também viver essa palavra. E é por isso que Jesus então arrebanhava multidões. Porque ele não somente pregava, mas ele vivia. As pessoas viam nos seus gestos, atitudes, ele acolhendo os marginalizados, excluídos, ajudando, devolvendo a esperança às pessoas. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Mas é interessante, e aí seguindo o Evangelho também, Jesus vai dizer, olha, os mestres da lei, ele gosta de ser chamado de mestres. Quanto a vós, não deixei que os outros me chamem de mestre, porque vocês são todos irmãos.
Entre nós não podemos ter aquelas pessoas, eu sou maior, eu sou melhor, eu sou doutorado, mestrado. Isso não importa. Somos todos irmãos, filhos do meu Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. É assim que Deus vai ser percebido através de nós. Não deixeis ali que as pessoas te chamem de guia, porque um só é o vosso guia, Cristo. Cristo, ele é aquele que então é o caminho, a verdade, que nos leva à vida. É Ele que deve nos guiar, é Ele que quer conduzir os nossos passos, os nossos caminhos. Então não podemos deixar então seduzir pela autossuficiência, o orgulho suba a nossa cabeça e queremos nos promover. E finaliza então aí o Evangelho, Jesus dizendo, olha, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Porque Deus então ele eleva os humildes. Então não podemos deixar que o orgulho infle o nosso ego, porque Deus ele quer que nós sejamos pequenos, para que a sua glória possa se manifestar através de nossas atitudes. Mas é interessante, nós percebemos que viver a humildade, ela então traz para nós caminhos de felicidade. Por que estou dizendo isso? A primeira leitura de hoje, do livro de Esther, vai nos narrar então a continuidade, agora então, depois que Esther, ela decidiu, optou em seguir a sua sogra Noemi. Ela então agora volta para Judá com a sua sogra. E ali então a sogra de Ruth, ela tem então ali um irmão do seu finado esposo, muito rico por sinal, Boaz. E Boaz então, ele fica sabendo, ele acolhe então a sua cunhada, que agora está passando por necessidades. Ruth então pede, chegada ali acolhido, Ruth pede então para sua sogra que vá apanhar espigas para poder então ele se alimentar. E ali naquele campo, Ruth se depara então, ela vai no campo que é do próprio Boaz. E assim então, Boaz fica conhecendo Ruth, fica sabendo de toda a atitude dela, em poder então abandonar o seu pai, a sua terra, para poder permanecer junto à sua sogra Noemi. E ali então, Boaz, ele se encanta com a beleza de Ruth e diz para ela, olha, se alimente, beba água, eu ordenei para que ninguém te moleste, porque as mulheres, sem ninguém para lhe defender, eram presas fáceis na mão dos homens da época. E então, ela alcança a proteção de Boaz, e não somente isso, ele permite que ela se alimente, que ela beba água, que possa se alimentar tranquilamente. E mais adiante, esse relacionamento cresce e Boaz então toma Ruth como esposa. E é interessante porque Deus, diante da nossa fidelidade, não porque Ele retribua, não é essa a palavra, mas Ele nos enriquece, nos cumula de bênção e graça. Então não podemos ter esse relacionamento de retribuição de Deus. Estou fazendo bem, eu vou receber. Não. A nossa fidelidade, ela traz consequências. Quando nós semeamos coisas boas, colhemos coisas boas. Então é essa a postura de Ruth. Tanto que ela se une então com Boaz, e ali então tem um filho, e esse filho nada mais nada menos é que o avô de Davi, o rei Davi. Porque esse filho gerado por Ruth é Jessé, aquele que fora então o pai de Davi. Então, queridos amados irmãos, a fidelidade de Deus, ela nos cerca de alegria, de paz, de esperança, mas principalmente nos enriquece, porque nós podemos então experimentar Deus agindo na nossa vida. Então é preciso deixar-se conduzir por este caminho. Ser, de fato, sinal da presença de Deus, não pregando somente com palavras, mas vivendo, deixando que a nossa vida seja esse Evangelho vivo. O Papa Francisco, na encíclica Verbum Domini, vai nos dizer que Maria, ela gera Jesus no seu ventre.
E ali então nós também podemos fazer como Maria, não gerar Jesus no nosso ventre, mas gerar Jesus no nosso testemunho, acolhendo e vivendo a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, então, meus queridos amados irmãos, nos ajude a podermos vivenciar toda essa radicalidade que o Evangelho nos propõe, para que assim nós possamos ser portadores da bênção de Deus, como o salmista de hoje nos convida. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Torna a repetir, não por nossos méritos, mas por graça de Deus. E que nós possamos, então, deixar-nos conduzir pela vontade do Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa nossa caminhada. E Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude a podermos, então, renovar o nosso sim a esse Deus que quer transformar não somente a nossa vida, mas a história de toda a humanidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que nos acompanha através desses vídeos do YouTube, você inscrito, e você que ainda não se inscreveu, venha fazer parte dessa família, clique aqui em inscrever-se, e venha então ali também nos ajudar a anunciar o Evangelho, compartilhando, divulgando esse vídeo, esse canal, a tantos irmãos, para que eles possam também deixar se iluminar pela palavra de Deus. E que Deus, então, te abençoe em todas as suas necessidades, ansiedades, e que a bênção de Deus, então, desça e permaneça sobre vós, esse Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor permaneça sempre convosco. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.